Não, e fico muito feliz de poder contribuir com o compartilhamento, né, desses conteúdos, dessas possibilidades e oportunidades, né? Porque muitos temas, muitas contribuições, elas são às vezes abafadas, né? E as pessoas às vezes nem sabem. Eu, particularmente, antes mesmo de entender exatamente como era apoiar causas sociais, eu provavelmente, assim como vocês, apenas ouvi falar, né? E você ouvir falar é muito diferente do que você pegar e se colocar à disposição para ir na prática ver como funciona, né? Hoje eles estão aqui, mas eu tive a oportunidade de conhecer. Tanto é que o meu chamado em relação a cuidar de causas sociais, apoiar de alguma forma a causas sociais, veio realmente através do projeto Dorcas, né? E, através de amigos em comuns. Tanto é que até demorou para a gente conversar, né? Devido à correria do dia a dia. Sim. Eu estava até na época na outra rádio também. E aí eu falei assim, nossa, o que acontece aqui? Será que eu tenho que conhecer mesmo? Aí, como se Deus falasse assim, vai, estou te mandando para ir. E, de repente, eu comecei a ver uma realidade que as pessoas não contam, que as pessoas não falam, que as pessoas não comentam. E aí eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí ele, o que você está fazendo aí? E aí eu, realmente, vocês estão percebendo, eu como comunicadora, o meu papel é realmente compartilhar. Porque assim como eu não sabia e passei a compreender melhor, acompanhando, né, parte. Tanto é que vocês até têm a oportunidade de olhar nos meus canais. Então, se vocês forem lá no meu canal do YouTube, Sônia Nogueira Oficial, se vocês forem lá no meu Instagram, @Sônia_Nogueira, ou for no Facebook, na minha página Sônia Nogueira, vocês vão perceber que tem, mas está bem no histórico, né, lá, que tem algumas gravações de algumas dessas visitas que foram realizadas de conscientização e contribuição, que a gente mostrou algumas coisas na prática, né? Até chuva a gente já tomou já, né? Garoinha lá, barro. Mas foi importante. É importante a gente se dispor realmente, de fato, a acompanhar, a ver de perto como é. Porque eu percebo que a gente tem uma cultura, de certa forma, muito fragilizada em relação a isso, muito desacreditada em relação a esse tema de contribuição com o próximo. E, assim, como eu não compreendia, porque é algo muito cultural, o nosso papel é justamente contribuir para que você possa ter um novo olhar em relação a isso e começar realmente a quebrar esses paradigmas que inconscientemente são implantados, né, através da cultura, nos impedindo de olhar o próximo de uma forma mais empática, com mais empatia. Porque se a gente estivesse no lugar dessas pessoas, como que nós gostaríamos, de fato, sermos tratados, né? Então, eu acredito que é importante essa empatia de nós, né, com o próximo. Igual um caso aqui que eu vou comentar, que eu vivenciei na prática, eu vi, né? Quando eu estava para conhecer o projeto, porque assim, o projeto Dorcas, ele apoia 2 instituições, né? A primeiro momento, além, né, das crianças à parte, tem 2 instituições que apoiam. Uma delas é o Luz do Amanhã e a outra é a Casa de Recuperação Feminina Rio da Vida, lá em Itanhaém. Isso mesmo. Certo? E eu lá, sem saber exatamente, né, o que ia acontecer, lá fomos nós, né? Isso é uma das partes, tá, gente? Eu vou compartilhar aqui com todos vocês. Aí, a pastora Rita, não, ela tem um compromisso, né, de levar mistura, né? Nós levamos alimentos, né? Nós temos o mês par, nós somos para o Instituto Luz da Manhã, que é onde que abriga crianças, né, e adolescentes com câncer, Sônia. Essas crianças, 90% vêm do Nordeste. Às vezes a mãe recebe o diagnóstico lá, às vezes ela tem que sair voando, porque é num estralo. Você tem que ir agora. E vem para o tratamento em São Paulo. Essa casa que abriga essas famílias, né, o Roberto, né, o diretor, e nós temos lá o Sérgio, uma equipe maravilhosa. Os hospitais, as mãezinhas tá ali na fase de químio, elas precisam ser abrigadas em algum lugar. Tem mãezinha, Sônia, que vem com a roupa do corpo, praticamente. Sai, talvez, do jeito que está no hospital e voa, deixando a família, deixando tudo. Imagina você, com seu filho, com diagnóstico com câncer,
temos ali bebezinhos, temos crianças, adolescentes, né? E, de repente, você chega em um local onde você precisa de socorro. E essa casa, Sônia, eu tiro, né, pastor? Nós tiramos o chapéu, realmente, as famílias são muito bem cuidadas. E nós temos o compromisso, né, de, pelo menos, nos meses pares, nós estamos no Instituto Luz do Amanhã. E nos meses ímpar, nós estamos na Casa Feminina de Recuperação, ali do Rio da Vida, da pastora Cristina. Mas você especificamente, assim, particularmente, você tem um propósito seu particular, da mistura. Sim, sim. Então, conte esse episódio seu particular da mistura, por mês, assim, que é algo que você tem, além das contribuições, gente, dessa correria toda, ela tem algo particular dela que ela leva a mistura lá, eu acho que é uma vez por mês, né? Isso. Que você tem um compromisso seu, particular seu, que você realiza isso para as crianças. Isso. Além lá da mistura, Manhã, né, nós recolhemos, né, alimentos, produtos de higiene, produtos pessoais, tudo isso. Mas o meu esposo, ele tem um propósito da mistura. E nós fomos comprar mistura, é o que você queria contar. Não é isso? Essa história que eu aí eu vou deixar com você. E aí, né, ela tem esse propósito particular dela, além das contribuições, das doações, que leva o esposo dela falou, não, é uma vez por mês, né? Isso, a gente está indo agora um mês sim, um mês não, né? Por causa da levando outra. A mistura, mas aí é a causa específica deles, que eles decidiram por eles, além das outras contribuições, que é o geral, né? Que todos nós podemos estar contribuindo. E aí, nesse dia que eu ia conhecer mesmo a Casa do Luz do Amanhã, ver como funcionava, como que era isso, porque é uma casa também que não tem apoio do governo nem nada. Eu realmente eu tiro o chapéu porque é viver pela fé. Né? Porque realmente se a gente for parar para pensar de forma mais profunda, imagina você de uma família simples e humilde que não tem condição para nada, às vezes é de outro estado, aí você tem uma criança, um filho, e ele é diagnosticado com problema grave de câncer, e você tem que sair, às vezes, com a roupa do corpo, não sabe nem como vai sair, às vezes acho que a família ali junta até o dinheirinho para pelo menos comprar passagem, vem, às vezes, muitas vezes naquela situação muito caótica, triste, que a gente nem sabe como chegam, né? Esses pais com essas crianças vão até o hospital. Só que daí eles até conseguem chegar no hospital, mas e para onde eles vão? Onde vão dormir? Porque às vezes fica a criança em 6 meses só, né? Às vezes, o tratamento às vezes é longo, né? Então, assim, aí eles se deparam com essa realidade que não tem a condição de pagar um hotel, um lugar para se hospedar, às vezes não tem parente, não tem família, não tem estrutura nenhuma, às vezes nem para comer um pão ou alguma coisa parecida. E aí a Casa Luz do Amanhã se mobilizou para poder, de alguma forma, atender essas famílias que não têm nada. E aí ele tem essa casa lá, ele abriga essas famílias, essa mãe com o bebezinho, essa mãe, o pai com a criança, de alguma forma, para que eles possam, pelo menos, passar o período de tratamento e conseguir depois retornar. Só que, para eles se manterem ali dentro, tudo depende de doações. Isso mesmo. Tudo depende de doações, né? Eu realmente admiro, porque é totalmente viver pela fé. E eu vejo as mãezinhas, cada uma contribuindo, tentando ajeitar a casa, porque ali se tornou o lar delas, para que os filhos delas pudessem, de alguma forma, serem curados. Muitas ali saem com seus filhos vivos, mas muitas também saem com seus filhos em óbito. Isso mesmo. Infelizmente, mesmo passando todo esse processo, o extremo de buscar realmente, de fato, dar a vida pelo seu filho. Isso mesmo. Ali. Entendeu? Se sujeitando a tudo, às vezes até passar fome. E a criança, imagina, debilitada precisa de uma boa alimentação. A criança debilitada, ela precisa de um certo conforto. A criança debilitada, ela precisa, na verdade, de um básico suficiente para ela conseguir lutar pela vida dela. Porque um câncer, a gente sabe que ela tem muitas possibilidades, é uma faca de 2 gumes, ela é uma caixinha de surpresa que a gente nunca sabe o que vai acontecer. Se um adulto já tem consequências, já sofre, imagina uma criança. Isso mesmo. E aí ela foi vamos chegar lá, levar a mistura. E nessa que ela foi escolher a mistura, e eu lá olhando a cena normal, que muitas vezes eu fico lá pensando na vida ou coisa parecida, e aí ela procurando, qual que era a carne mesmo? O músculo. O músculo.
E ela não achava. Aí um senhor, gentilmente, falou assim: moça, o que, que você está procurando, né? Ah, eu estou procurando uma carne, né? Estou procurando a carne específica. Ah, qual que é, né? Aí ela falou, é para uma doação. E aí, quando ela falou que era músculo, ele pegou inconscientemente. Eu compreendo que é inconscientemente, porque isso está muito enraizado na cultura, tá? Não estou dizendo que ele é ruim. Ele falou assim, tipo, ele quis dizer, a carne é muito boa para você doar. Doa outra, né? Tipo, uma inferior ou coisa parecida. Quando eu olhei essa cena, aí me veio uma coisa assim, tipo, nossa, né? Realmente é muito cultural essa coisa de achar que a gente tem que doar o pior para o próximo. Ou qualquer coisa, né? Ou qualquer coisa. Então, por exemplo, ele achou que o músculo era muito para uma doação. Mas aí eu pergunto para vocês que estão em casa, né? Se você estivesse nessa situação dessas famílias que precisavam de ajuda, você ia gostar de receber o pior? E o músculo, Sônia, a gente sabe que ele tem muita vitamina, né? E eu não posso comer muito por causa da carne vermelha, por causa do lúpus. Mas uma vez por semana eu preciso por causa das vitaminas que ele contém. Então eu falei, se eu preciso que ele contenha as vitaminas, imagina aquelas crianças que precisam, né, que está vivendo pela químio, que está vivendo, né, precisaria de muito, né? E realmente, essa é a pergunta. É cultural isso. Então, para você que está nos ouvindo aqui hoje, a mensagem é essa. Como que você gostaria, de fato, ser tratado? De que maneira, se você estivesse realmente numa situação vulnerável dessa forma, né? Você gostaria de receber o pior? É igual doações. Quando eu cheguei lá, gente... Aí eu me deparei com a realidade nua e crua, que eu comecei a ver que tem coisas que a gente não quer enxergar, mas depois a gente passa a olhar e fala realmente, né? Culturalmente falando, nós temos o hábito de achar que uma doação é só macarrão, que mais? Açúcar, café, sal. O café quando pode, pastor. Café Ainda quando que é difícil. pode, que nem às vezes tem. Muito raro Aí, compramos. Eu olhando lá aquela situação caótica, aquelas famílias simples, humildes, que precisam de ajuda, a boa vontade do Roberto, né, de tentar Sérgio, do Sérgio, de acolher aquelas famílias para que elas pelo menos tenham um pouquinho de abrigo ali para acolher aquelas crianças que realmente precisam. E aí eu fiquei pensando assim, ué, mas aqui é uma casa normal, por que que ninguém doa vassoura? Eles também lavam roupa, por que que ninguém doa amaciante? Não doa sabão em pó? Por que que ninguém doa sabão líquido para eles lavarem? Porque a gente sabe que o sabão líquido ele é melhor, não estraga a máquina de lavar, tem todas essas coisas, né? E aí eu fiquei olhando aquilo, eu falei assim, nossa, que choque de realidade. Por que que ninguém doa mistura? São poucas as pessoas, eu nunca vi ninguém falar assim, eu vou doar uma mistura. Você já viu? Eu vi você. Eu vi você falando aquele dia que eu dou uma mistura. Eu, particularmente, com 36 anos de idade, eu nunca vi ninguém falar que ia doar mistura. E como precisam, Sônia? Precisam, porque você aí que está em casa, você não gosta de comer uma mistura, uma carninha boa. E quando boa, doa, fala assim, ai, pastora, dá para lá, vou doar aí 1 quilo de salsicha, vou doar, sabe? Por que não doa uma picanha? O pessoal não adora comer uma picanha no churrasco? Essas pessoas também, gente. Elas são seres humanos assim como vocês também.